O despertador corta o silêncio do quarto com um som metálico, uma nota aguda que marca a fronteira entre o desconhecido do sono e a demanda do dia. Antes mesmo que o primeiro raio de luz atinja a retina, uma enxurrada de pensamentos, compromissos pendentes e ansiedades herdadas do dia anterior já invade o seu processamento mental. Esse momento é o campo de batalha definitivo. A sua mente, autônoma e carregada de padrões automáticos, tentará definir a pauta de quem você é e do que você deve fazer. Se você permitir que ela tome o controle, está entregando sua autonomia e aceitando a reatividade como regra. Assuma o governo da sua própria existência agora, deixando o seu amém nos comentários e se inscrevendo, porque a clareza que você busca não é acidental. É uma decisão tomada antes da primeira luz do dia. O Salmo 5, versículo 3, registra um segredo que os sábios conhecem há milênios. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti o meu sacrifício e vigiarei. Isso não é apenas um ritual religioso, é a estratégia mais sofisticada de foco mental já documentada. O autor Napoleon Hill identificou que o sucesso é o resultado de uma mente treinada para a decisão dirigida. E a Bíblia ensina que se essa direção não é dada à mente, logo ao abrir dos olhos, ela será escrava das circunstâncias. Quando o seu primeiro ato é o silêncio e o alinhamento com a vontade do Criador, você estabelece um padrão de autoridade interna que torna inútil o ruído caótico do mundo lá fora. Respire profundamente. Deixe o ar preencher os pulmões com a consciência de que este tempo, os primeiros 5 minutos após acordar, é o instante de maior plasticidade e influência do seu sistema nervoso. A maioria das pessoas comete o erro estratégico de iniciar a jornada reagindo. Reagem ao celular, reagem às demandas que aparecem em telas brilhantes, reagem à urgência de terceiros. Isso é ceder o trono do seu juízo. O princípio fundamental para dominar a sua mente é entender que a autoridade deve ser exercida antes da interferência externa. Você precisa ser a primeira voz, o primeiro comando e a primeira intenção no seu próprio dia. A Bíblia usa constantemente o termo vigiar. Vigiar é o exercício ativo de manter uma sentinela na porta da percepção. Se você não coloca um guarda nos primeiros 5 minutos, qualquer intrusão será permitida. O conceito bíblico de renovação do entendimento, apresentado em Romanos 12, 2, exige que essa transformação ocorra na raiz, no processo de pensamento. A mente não renovada é uma mente reativa, que repete padrões, que se angustia com o passado e que se frustra com o futuro. Ao instituir o hábito de declarar, orar ou meditar na palavra antes de qualquer tarefa, você está instalando uma grade de segurança. Tudo o que acontecer nas próximas 12 horas terá que passar por esse crivo inicial que você, deliberadamente, impôs à sua mente. Napoleon Hill afirmava que a faculdade da imaginação e da decisão eram os maiores ativos da mente humana. Nas Escrituras, vemos a figura de um homem que busca a orientação divina logo cedo, reconhecendo que, sem esse posicionamento, o caminho se torna confuso e as escolhas ineficazes. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de uma disciplina de alinhamento estruturado. Quando você toma a decisão de que a sua identidade naquele dia será governada por princípios e não por eventos, você anula o poder que o estresse externo tinha sobre você. A causa raiz da ansiedade frequente não está na quantidade de trabalho, mas na ausência dessa hierarquia clara logo no amanhecer. Pense no processo de um escultor. Ele não começa batendo o martelo de forma aleatória na pedra. Ele observa, determina a forma e então aplica a força. A vida, na perspectiva de sabedoria que as Escrituras oferecem, exige esse mesmo preparo antes da ação.
Quando a sua mente decide por você, ela utiliza atalhos baseados em medo ou na busca por gratificação imediata. Quando você, através do domínio consciente, decide pela sua mente, você utiliza atalhos baseados em propósito e em destino. São 5 minutos. Apenas 5 minutos que mudam a frequência da sua produtividade e a temperatura da sua paz. A persistência em ignorar este princípio conduz o ser humano a um estado de inércia espiritual. Observa-se que, nas rotinas das personalidades mais resilientes e eficazes da história bíblica, como a de Davi, havia um padrão de busca antes da batalha. Davi não esperava os filisteus chegarem ao pátio para só então procurar a direção de Deus. Ele sondava o coração e buscava o conselho do alto no momento em que as forças do dia ainda estavam se organizando. A implicação prática disso é brutal. Você para de lutar batalhas que não lhe pertencem e começa a focar a energia intelectual e espiritual no que realmente compõe o seu legado. Note a mudança na estrutura dos seus dias, quando a primeira atitude não é a checagem das mensagens, mas a centralização do espírito. A neurociência do comportamento reforça o que a sabedoria das eras já dizia. O primeiro comportamento ativado pelo seu cérebro, logo após o sono, torna-se a âncora do restante das funções executivas. Se a primeira atividade é ansiedade, o resto do dia será interpretado sob o viés do perigo. Se a primeira atividade é a entrega voluntária do governo do dia a Deus, todo evento que ocorrer depois será reinterpretado sob o viés da confiança. Essa é a virada de entendimento que separa quem é levado pelos ventos das circunstâncias de quem caminha com o prumo alinhado à vontade soberana. O mecanismo pelo qual isso acontece é a desativação da amígdala, o centro de medo do cérebro, através de uma decisão intencional. Muitas pessoas tentam resolver essa angústia com gratidão ou pensamento positivo vazio, mas essas são técnicas superficiais comparadas à soberania de Deus. Quando você usa os 5 minutos iniciais para reafirmar quem está no comando, você não está apenas silenciando o medo, você está substituindo o sistema operacional da sua vida. O medo, a ansiedade e a urgência do mundo perdem a autoridade, porque você já preencheu aquele espaço com uma autoridade superior. Não é que os problemas desapareceram, é que a sua perspectiva sobre eles foi reconfigurada no silêncio da manhã. Considere o peso do custo de oportunidade. Por cada dia que você permite que a sua mente decida por você, você perde, em média, 3 horas de produtividade clara, não por causa do trabalho braçal, mas por causa do desgaste emocional da reatividade. É um consumo de energia inútil que esgota a sua capacidade de criatividade e liderança ao final do dia. Ao tomar o controle nas primeiras 5 unidades de tempo após o despertar, você poupa esse recurso precioso. Você investe 5 minutos para economizar 12 horas de desorientação. A lógica de retorno aqui é inquestionável para quem quer ser um bom mordomo dos talentos que recebeu. Historicamente, esse hábito foi o divisor de águas de qualquer movimento de transformação individual. Não se encontra na Bíblia ou na literatura de alta performance alguém de impacto significativo que tenha alcançado tal nível de excelência sem uma rotina matinal de ancoragem. O foco muda de o que eu preciso fazer agora para quem eu sou no propósito desse dia. A sutileza dessa mudança altera todas as interações que se seguem. Quando você sai dos primeiros 5 minutos, você já não é a mesma pessoa que teria se levantado sob o comando impulsivo do cérebro. Você está carregando um protocolo de intenção. A evidência aponta que o comportamento mais constante entre pessoas que descrevem altos níveis de realização e estabilidade emocional é o controle do ambiente mental antes do primeiro contato com o mundo externo. Não é um hábito sobre produtividade, é sobre integridade do eu.
Quando o indivíduo falha em proteger a própria mente, ele se torna fragmentado pela influência de tudo o que o rodeia. A integridade, o ser inteiro, não dividido, depende dessa centralização diária. É o processo de, através da oração e da meditação bíblica, recolher os pedaços da identidade que se perdem no cansaço e no ruído e reuni-los sob a verdade estabelecida. Observe que no Antigo Testamento, o recolhimento do maná deveria ocorrer antes que o sol esquentasse e o derretesse no deserto. Essa é uma metáfora poderosa para a sua rotina. Há uma provisão específica, uma força específica e uma direção específica que só estão disponíveis no frescor da alvorada. Quem chega atrasado não encontra o mantimento necessário para atravessar o dia. A decisão de buscar isso nos primeiros minutos não é apenas um ato de fé, é um ato de prudência estratégica. O tempo não retrocede e as oportunidades perdidas pela falta de foco matinal raramente são recuperadas sem um custo duplo de energia. Existem padrões, contudo, que muitos tentam adotar e fracassam por não entenderem que isso não é uma questão de força de vontade, mas de alinhamento com a realidade. Você não muda sua mente através do esforço bruto. Você a muda através da substituição de padrões. A oração, como descrita nos Salmos, funciona exatamente assim. É um diálogo que substitui o monólogo automático da mente reativa. Em vez de perguntar o que tenho que resolver hoje, você estabelece quem é o Senhor sobre todas as questões que enfrentarei. A inversão dessa pergunta altera a complexidade do problema. A dificuldade deixa de ser um gigante a ser enfrentado e passa a ser uma circunstância a ser governada dentro da soberania que você reconheceu logo cedo. O impacto disso nos seus relacionamentos é talvez a mudança mais tangível que você experimentará. Quando você começa o dia a partir de um centro de calma e de autoridade, a sua capacidade de resposta aos problemas conjugais, de família ou de trabalho muda drasticamente. Você não ataca, você responde. Você não explode, você gerencia. O gatilho que antes disparava uma série de gritos ou frustrações, agora se torna um convite para você lembrar quem você decidiu ser, naqueles 5 minutos de decisão inicial. A repetição desse ciclo cria um rastro de virtude que, ao longo do ano, se torna um testemunho inegável de mudança de caráter. Muitas vezes, a resistência que você sente para iniciar essa rotina não é pura preguiça. É o instinto do homem velho lutando contra o novo. A sua mente teme a disciplina porque ela prefere o caos, conhecido à paz desconhecida, que exige esforço para ser mantida. A mente quer a adrenalina da urgência, pois ela se sente útil assim. E aqui entra o conflito que você deve resolver. Você prefere se sentir produtivo, correndo atrás de urgências, ou ser frutífero, vivendo a partir de uma base sólida? O sucesso verdadeiro, bíblico e biblicamente orientado, vem da paciência e da clareza, nunca da pressa reativa que a vida moderna impõe. Para implementar isso na sua rotina, o método mais eficaz é o da exclusão de opções. Retire o celular do alcance da sua mão antes de dormir. O simples fato de ter que se levantar para desligar o despertador já interrompe o ciclo da inércia. O dispositivo de distração deve ser visto como uma arma de ataque à sua paz matinal. Se você não controlar o aparelho, ele controlará o seu humor, os seus pensamentos e o seu nível de estresse. O custo de um despertador simples, de um livro da Bíblia na mesa de cabeceira ou de um espaço físico dedicado ao silêncio é irrisório comparado ao benefício da conquista de si mesmo. A ciência da decisão ensina que o cérebro humano tem uma reserva limitada de capacidade de escolha por dia. Se você gasta essa reserva nas primeiras 2 horas, escolhendo coisas triviais, reagindo a e-mails ou desarmando notificações,
não sobrará energia para as decisões cruciais que definem o seu sucesso ou a sua santidade ao longo do dia. A disciplina de Jesus em retirar-se para lugares desertos para orar antes do amanhecer não era apenas um ato de piedade. Era a administração da energia de um líder que precisava tomar as decisões mais importantes da história da humanidade. Ele guardava o seu melhor momento para o que mais importava. Estamos falando, portanto, de uma gestão absoluta da vida. O título do seu dia não deve ser escrito pelo que acontece primeiro, mas pelo que você determinou que acontecesse em primeiro lugar. Essa é a diferença fundamental entre ser um passageiro da própria vida e ser o timoneiro. O que a Bíblia chama de sabedoria que vem do alto não desce sobre quem está com a mente ocupada com ruído e lixo mental. Ela descansa sobre quem se coloca em posição de recepção. O silêncio, então, torna-se a condição de possibilidade para a sabedoria. Sem o silêncio dos 5 minutos, a sua mente continuará como um espelho sujo, incapaz de refletir a verdade, apenas reverberando o caos. Observe as consequências de uma vida vivida sem esse princípio. Fragmentação da atenção, irritabilidade constante, incapacidade de manter objetivos de longo prazo, a sensação perpétua de que, não importa o quanto você trabalhe, o dia lhe escapa das mãos. Essa é a marca de quem deixou sua mente ser definida por outros. O antídoto, embora simples na descrição, exige uma execução rigorosa. Não é sobre o que você sente ao acordar. É sobre a sua convicção absoluta na necessidade de domínio. Sentimento é o pior conselheiro para o início de uma manhã. Se você esperar sentir vontade de orar ou de meditar, você perdeu a batalha antes de sair da cama. A decisão precede o sentimento. O sentimento seguirá a decisão. Existe ainda uma camada de profundidade aqui que passa despercebida pela maioria. A identidade. Quando você entra no silêncio da manhã, você não é um profissional de sucesso, não é um pai preocupado, não é uma dona de casa atarefada. Você é um filho de Deus que está se apresentando ao Rei. Essa redefinição da identidade nos primeiros minutos remove o peso das expectativas do dia. Você não precisa ser perfeito porque você já é aceito. Você só precisa ser fiel ao propósito. Isso reduz o nível de cortisol, o hormônio do estresse, drasticamente dando ao seu corpo uma vantagem biológica para lidar com o estresse do dia que se inicia. A disciplina não é um fardo, é uma libertação. E à medida que você for vencendo esses 5 minutos, você perceberá que o desejo por esse tempo de quietude superará o desejo pelo conforto de ficar no celular. É uma questão de paladar espiritual. Depois que você experimenta a clareza que vem da ordem mental soberana, o ruído matinal passa a causar desconforto. Você começa a perceber quando a sua mente está tentando tomar o controle e você a repreende com a verdade. É um treino diário de humildade e de força. Você é quem decide. Ninguém mais tem a chave da sua mente, a menos que você a entregue. Você já reparou como o ruído externo parece planejado para ocupar qualquer vácuo de pensamento? É como se a tecnologia e o ritmo das demandas modernas tivessem um sensor preciso para identificar o momento exato em que você abre os olhos. Antes que o cérebro complete a transição entre o sono e o estado de vigília, o volume de avisos, notificações e metas de terceiros já começou a forçar a entrada na sua psique. Napoleon Hill, com a perspicácia de quem estudou o comportamento dos homens mais influentes, percebeu que a maioria das pessoas vive em estado de reação constante. Você acorda e, quase instantaneamente, deixa de ser o arquiteto do seu dia para se tornar o zelador dos problemas dos outros. O detalhe que muda tudo é a percepção de que a mente é uma fortaleza com portões abertos. Se você não os tranca nos primeiros 5 minutos, qualquer intruso pode entrar.
E aqui não falamos apenas de distrações digitais, mas de estados emocionais que você herda de ontem. A ansiedade pelo que ficou pendente, o medo do que não foi resolvido e a culpa por ter falhado em algum ponto. O segredo, e é aqui que o jogo vira, não é lutar contra esses pensamentos, mas ignorá-los deliberadamente em favor de algo superior. Imagine uma sala de reuniões onde você convida apenas os pensamentos que servem ao seu propósito maior. Se a sua mente tenta trazer para a mesa um assunto que não tem relação com quem você busca ser e com a honra que você deve a Deus, você simplesmente não autoriza a pauta. É um exercício de soberania absoluta sobre a sua própria percepção de mundo. Pense em um exemplo hipotético. Uma pessoa que lida com responsabilidades imensas, cujos projetos envolvem dezenas de variáveis imprevisíveis. Ela poderia acordar e, nos primeiros minutos, mergulhar na verificação de cada ponto de falha. Isso é a inteligência natural tentando se proteger. Mas, ao fazer isso, ela libera um arsenal químico de estresse que bloqueia sua criatividade e limita seu discernimento. Agora, considere que essa mesma pessoa, ao acordar, impõe uma trava de 5 minutos. Nesses minutos, ela não verifica e-mails nem analisa perdas. Ela lê um salmo. Ela foca em uma promessa. Ela organiza sua hierarquia de valores. O que aconteceu na prática? Ela treinou o cérebro para entender quem é o comandante. A mente, que antes disparava o alarme de emergência a cada instante, começa a se adaptar a um novo padrão de funcionamento. A calma deliberada. É a diferença entre um barco à deriva, sujeito a qualquer corrente marítima, e um veleiro que usa a direção das correntes apenas para ajustar a rota que o timoneiro já havia desenhado. Quando você assume o controle da sua manhã, você não elimina os desafios do dia. Você altera a sua capacidade de processá-los. O estresse perde o poder de paralisia. O medo perde o poder de comando. Tudo se torna, progressivamente, uma ferramenta de execução, não uma barreira emocional. Há uma força oculta na repetição matinal que muitos desdenham. Não se trata de misticismo, é neuroplasticidade pura aliada a uma postura de fé. Quando você dedica esses minutos à reflexão sobre a soberania de Deus acima da sua própria ansiedade, você está essencialmente reconfigurando os caminhos neuronais que ditam sua reação ao mundo. Aquilo que você repete todos os dias acaba por definir a estrutura da sua realidade. Se o seu primeiro contato consciente com o dia é a preocupação, você está criando um caminho sináptico que privilegia a apreensão. Se o seu primeiro contato é com a autoridade, com a gratidão fundamentada e com o alinhamento com a vontade de Deus, você está forjando um caminho de resiliência. Considere o custo de não fazer isso. Quantos dias você perdeu nos últimos anos tentando recuperar o otimismo que entregou de bandeja para uma notificação no celular? O tempo perdido é irrecuperável, mas o hábito pode ser substituído hoje. Não se engane pensando que precisa de uma hora completa ou de um ambiente monástico. O que importa é a decisão firme de que ninguém entra na sua cabeça antes que você a tenha consagrado ao propósito para o qual foi chamado. A disciplina é, portanto, a forma mais alta de autopreservação. Observe o padrão dos grandes realizadores da história. Dificilmente encontrará um entre eles que não mantivesse um ritual de preparo mental antes da primeira interação social. Eles sabiam que a clareza é uma commodity preciosa e que ela se dispersa rapidamente com a luz do sol e o som da cidade. A sua mente é um jardim. Se você não plantar sementes de foco e direção, as ervas daninhas da rotina crescerão sozinhas. E não se culpe se amanhã ou depois você sentir o impulso violento de checar o que acontece no mundo antes de silenciar a alma. O que define a sua vitória não é a ausência da tentação,
mas o retorno imediato à sua decisão original. É como um músculo sendo trabalhado sob carga. O tremor faz parte do desenvolvimento da força. Cada vez que você escolhe, conscientemente, colocar a palavra ou o pensamento focado à frente da urgência do mundo, você está se aproximando de um nível de controle que a vasta maioria das pessoas nunca experimentará. É uma elite de espírito, a daqueles que não precisam ser conduzidos pelo ambiente. Existe uma implicação profunda na forma como encaramos o tempo de espera no início do dia. Muitas vezes, confundimos o silêncio com o vazio e a ociosidade. Mas, na perspectiva correta, esse silêncio é a câmara onde o seu plano de voo é revisado e ajustado. Quando você se senta, fecha os olhos e respira com a consciência da presença de Deus, não está perdendo tempo. Está fazendo o investimento mais lucrativo de toda a sua jornada diária. O tempo de execução, que vem logo após, torna-se muito mais veloz, preciso e menos desgastante, porque você já não está operando com um motor superaquecido. Imagine a diferença de dirigir um carro mantendo o giro do motor na faixa verde, em comparação a alguém que dirige com o ponteiro cravado no limite do vermelho, constante até a falha mecânica. Aqueles que vivem no limite, ansiosos por cada detalhe, são como motores em combustão contínua. Aqueles que disciplinam a mente antes do caos operam com elegância, força e, acima de tudo, resistência a longo prazo. Essa é a chave secreta dos que realizam sem se destruir no processo. O trabalho continua sendo difícil, as responsabilidades continuam lá, mas o peso da alma é aliviado, porque a base não foi construída na areia das circunstâncias, mas na rocha da decisão consciente. Reflita por um momento sobre quantas das suas decisões atuais são, na verdade, resquícios de medos passados. Quando você não decide seu foco no início do dia, você está permitindo que o medo tome assento na mesa de controle. O medo não tem visão de futuro. Ele só consegue ver os perigos iminentes. Ele é um excelente sensor de ameaças, mas um péssimo tomador de decisões. Napoleon Hill enfatizava que a mente subconsciente não faz distinção entre o medo alimentado com convicção e o desejo alimentado com fé. Ambos são tratados como ordens de execução. Se você acorda temendo a crise, o cansaço ou a falta, seu subconsciente começará a agir como um caçador, encontrando razões por toda parte para confirmar que sua crise é real e que o perigo é iminente. Mude a ordem das coisas. Se você não determinar os fatos primeiro, através da oração, da meditação na verdade bíblica e do seu propósito, você colherá o que a sua ansiedade plantou nas primeiras horas do dia. Tome de volta a autoridade. A soberania sobre o seu processo mental é a maior liberdade que um ser humano pode conquistar dentro deste mundo. Não é um estado passivo, é uma ocupação ativa do seu espaço interior. Aquele que domina a sua própria mente é, na prática, mais poderoso do que aquele que conquista cidades, pois não há inimigo externo capaz de desarmar alguém que conhece sua direção e possui seu centro. O mundo irá tentar insistentemente invadir esse espaço com urgências e ruídos. Isso é garantido. A questão que permanece em aberto para você é: quem tem a palavra final antes de você começar a andar? A sua mente ou a sua decisão fundamentada naquilo que é eterno? Este é o momento exato em que a sua história pessoal se descola da mediocridade. A transição da passividade para a soberania mental não ocorre em um vácuo, mas no atrito direto com o hábito. Pense em alguém que, ao despertar, não possui um norte definido. O cérebro dessa pessoa funciona como uma página em branco exposta a uma tempestade de areia. O primeiro estímulo externo, a notificação mais urgente, o lembrete de um problema acumulado no dia anterior, tudo isso se torna a primeira frase escrita na página daquela jornada.
O que você observa aqui é a terceirização do seu potencial criativo. Quando você deixa a circunstância decidir sua rota, você abdica da autoridade que a sua própria natureza lhe confere. Não há espaço para o acaso, quando o objetivo é a maestria. A diferença entre quem apenas sobrevive e quem constrói uma trajetória de significado não está na ausência de problemas, mas na qualidade da primeira ordem emitida logo após o despertar. É um exercício de disciplina que se assemelha a traçar uma fronteira. Do lado de dentro, a ordem de Deus e o seu propósito. Do lado de fora, o caos do mundo que ainda nem teve a chance de se apresentar. Considere o mecanismo invisível da pré-instalação mental. Todo sistema operacional, seja digital ou humano, depende de instruções primárias para organizar o processamento subsequente. A decisão tomada nos primeiros minutos do dia funciona como um filtro de lente de câmera. Se você ajusta o foco para a gratidão e para o dever cumprido, você exclui automaticamente as distrações periféricas que não condizem com esse objetivo. Se, por outro lado, você começa o dia operando através de uma lente de escassez e reclamação, o seu cérebro, como um mecanismo de busca incansável, começará a filtrar apenas as evidências que provam que o seu dia será difícil. É um processo de autosseleção de realidade. Não é que o mundo se torne mais difícil, é que a sua mente, devidamente instruída pela sua primeira decisão, passa a ignorar as oportunidades e a amplificar os obstáculos. O detalhe que muda tudo é perceber que essa lente é sua. Ela não lhe foi imposta. Você a escolheu por omissão ao não decidir de forma consciente. A ocupação ativa desse espaço interior demanda a coragem de ignorar o que clama por atenção imediata em favor do que realmente importa para a eternidade. Existe uma inclinação humana perigosa em achar que ser ocupado é o mesmo que ser produtivo. São conceitos que se repelem na raiz. A ocupação apressada é uma resposta a pressões externas. A produtividade alinhada é uma resposta a uma estrutura interna. Você pode passar 12 horas ocupado com o que não acrescenta nada ao seu propósito e, ao final da jornada, sentir o peso da exaustão sem o conforto do progresso. A verdadeira força está na capacidade de pausar, mesmo quando a pressa ao redor se intensifica. Há algo de profundamente subversivo e poderoso no silêncio de quem decide o seu trajeto antes de ceder à inércia do mundo. É o momento em que a fraqueza humana se encontra com a promessa de força divina, transformando a fragilidade do início da manhã na robustez de um caráter moldado por decisões intencionais. Observe o padrão que se repete na vida daqueles que alcançam resultados fora da curva. Eles nunca começam o dia de mãos vazias. Eles sempre trazem algo para a mesa, uma verdade, um compromisso ou um princípio, antes mesmo de confrontarem a primeira tarefa do dia. Esse algo não é meramente um pensamento positivo ou um mantra de autoajuda. É um ancoradouro seguro em verdades inabaláveis. A instabilidade do dia é inevitável. Os imprevistos são parte da estrutura desta vida. Contudo, alguém que já se posicionou corretamente cedo não se desequilibra quando a tempestade sopra, porque o seu centro de gravidade está ancorado onde as correntes do mundo não alcançam. A sua mente, quando disciplinada, age como um escudo que protege a sua clareza de propósito contra a invasão da dúvida e do medo que, invariavelmente, tentam entrar sem pedir licença. Aprenda a reconhecer o momento em que a sua mente tenta pregar peças, tentando convencê-lo de que pensar no problema é o mesmo que resolvê-lo. É uma ilusão comum. A análise excessiva, sem a base da decisão correta, é apenas paralisia disfarçada de prudência. Ao decidir nos seus primeiros minutos, você corta o combustível desse ciclo improdutivo. Você troca o processamento de riscos, que paralisa, pela execução de valores, que move. Imagine a solidez de alguém que, antes de ver qualquer tela ou conversar com qualquer pessoa,
já firmou o seu compromisso maior. As vozes externas, as exigências alheias e os próprios receios internos perdem sua autoridade frente a essa integridade. Eles deixam de ser ordens para se tornarem, no máximo, variáveis que você, de uma posição de comando, avalia e posiciona segundo a sua vontade. É um exercício de soberania que muda não apenas o resultado do dia, mas a própria estrutura da sua identidade ao longo dos anos. A transformação é lenta, imperceptível aos olhos de quem olha de fora, mas para aquele que vive o processo, é o dia em que o peso da corrente cai e o caminho, embora estreito, revela a clareza necessária para seguir sem medo. Ao consolidar essa prática nos seus primeiros momentos, você não está apenas organizando a agenda, mas submetendo a sua vontade ao governo do Criador antes que a pressa do mundo imponha o seu. A palavra nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E essa sabedoria é o que nos permite discernir o caminho correto em meio ao ruído. Quando você abre o seu dia entregando a Deus as suas decisões, o seu foco deixa de ser o medo de errar e passa a ser a paz de quem descansa na soberania de um pai que nunca cochila. O que parece ser uma decisão de comando pessoal se transforma em um ato de rendição santa, onde os seus planos são alinhados ao propósito eterno. Lembre-se de que cada novo dia é uma dádiva que traz consigo novas misericórdias, como diz o profeta. Não permita que o seu primeiro suspiro ao acordar seja carregado com o peso das preocupações que o Senhor já prometeu carregar por você. Ao tomar a decisão de priorizar o reino, você libera a sua mente do ciclo de ansiedade e permite que a clareza da verdade guie cada passo seguinte. O homem que decide fundamentar a sua casa na rocha desde o despertar não será abalado quando os ventos soprarem e as torrentes dos problemas baterem contra a estrutura da sua vida. A constância nessa disciplina não é sobre atingir a perfeição, mas sobre manter a direção. Se você sente que hoje é o dia de retomar o controle da sua manhã e entregar a Deus a primeira decisão do seu coração, escreva aqui abaixo: o meu dia começa com Deus. Esse simples ato de compromisso público reforça a sua posição e nos ajuda a levar essa mensagem a outras pessoas que também buscam ordem e propósito. Curta este vídeo se ele trouxe clareza para a sua visão hoje e inscreva-se no canal para continuarmos fortalecendo a nossa fé com a palavra todos os dias. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. Em nome de Jesus. Amém.